Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Estamos aqui ao vivo com o nosso Matemática para Vencer. Faça a concorrência chorar no chuveiro. Galera, da onde é que está saindo os primeiros lugares? Uma galera aí gabaritou estatística e raciocínio lógico na prova da PF. Da onde é que saiu aí os primeiros lugares no último concurso do Banco do Brasil? Galera, aqui a gente vai fazer a concorrência chorar no chuveiro, ó. Enquanto vai ter professor aí pegando uma questão e resolvendo em 10 linhas, aqui a gente vai resolver em uma, né? O que a gente tem que mostrar aqui é como você gabaritar matemática, raciocínio lógico e estatística sem precisar de métodos demorados, né? Porque aqui é o método Sorman. Teve prova domingo agora, a gente já colocou a prova aqui. Já teve prova da FGV, a gente já trouxe. Já teve prova da FCC, a gente já trouxe. Então, aqui a gente não perde tempo. É por isso que eu digo, quem tá esperando a isolada, o site tá ficando lindo. Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo. E, gente, deixa o like, curte e compartilha. Então, vamos embora. Olha como eu vou botar aí bonitinho aqui, ó, do Exatas para Gabaritar. Vamos embora. Vamos botar o seu concorrente no bolso e dizer para ele, sua vaga é minha. Vamos embora. Gente, tá aí matemática questões. Ó, essa questãozinha, uma questão da banquinha VUNESP sobre a parte de porcentagem. Vamos embora. Dos 244 pacientes transportados por um serviço ambulatorial durante o ano passado, 61 precisam de primeiros socorros antes do transporte. Esses pacientes que precisam de primeiros socorros correspondem em relação ao total de pacientes transportados a quantos por cento? Galera, eu tenho 244 pacientes e 61 deles precisam de primeiros socorros antes do transporte. E aí ele quer exatamente esse percentual. E aí eu vou fazer essa questão de duas maneiras, ó, botar assim. Primeira maneira, segunda maneira. Galera, veja, porcentagem, quando você tem um total e quer saber o percentual de um determinado pedaço, regra de 3 é vida. Vamos embora. Ó, 244 é o total, né? Esse total é 100%. Só que eu quero saber quem? Os 61. Esse 61 é quem? É X. Pronto. E galera, todo probleminha de regrinha de 3 simples, que você quiser saber um determinado percentual, ó, eu já vou fazer o cruz credo. Vou multiplicar aí, ó, cruzado. Vai ficar 244 vezes X igual a 61 vezes 100. Ó, quem é X? O 244 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. 61 vezes 100 dividido por 244. Ó, galera, 244 dividido por 61 sobra 4, ó. E quem é 100 dividido por 4? 25. Como eu quero aqui, né? O percentual, ó, 25%. Letra C de quê? De chupa VUNESP. Galera, uma maneira é essa. Professor, e outra maneira? Você vai pegar a parte e dividir pelo todo, ó. Quem é a parte? 61. Quem é o todo? 244. Galera, sempre tente simplificar pelo menor entre eles, ó. Vou
tentar aqui por 61. 61 por 61 dá 1, ó. E 244 por 61 dá quanto? Dá 4. 1 quarto. Só que o que é 1 quarto em porcentagem? Ó, R$1 para 4 pessoas, né? 25 centavos. É 25 centavos. Como é que eu faço para transformar para porcentagem? Ó, é só multiplicar por 100%, né? A vírgula vai andar em duas casas. Isso vai dar quanto? 25%, ó. Mesmo resultado. Gente, pra gente começar uma questão da VUNESP, que todas as bancas cobram, eu já resolvi aqui questões do Sebrasp, da Sens Gran Rio, da FGV, e VUNESP é uma banca respeitada. Beleza, vamos embora. Vamos pra próxima. Ó, um grupo de 7 pessoas vai se sentar em uma fila, sabendo que 3 pessoas específicas precisam sentar-se juntas. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada? Ó, todo problema que fala de quantos modos diferentes, de quantas maneiras diferentes, quantas são as possibilidades, é um problema de análise combinatória. O que você tem que saber aqui é o quê? Esses problemas de organizar pessoas numa fila é probleminha de permutação. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Você tem aqui, ó. Você tem uma, duas, vou botar um da cabeção que nem eu, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Você tem aí 7 pessoas. E ele quer que dessas 7, tá? 3 fiquem juntas. Galera, quando falar que as pessoas ficam juntas, vocês vão olhar isso aqui como se fosse uma única pessoa, ó. Você tá colocando aqui as 3 dentro de uma caixa e isso aí tá funcionando como se fosse o quê? Uma única pessoa. Ah, eu quero que as letras A, R e U fiquem juntas. Elas vão ser colocadas dentro de uma caixa. Você vai olhar isso aí como se fosse o quê? Uma letra só. Então, ó, eu tenho aqui quantas pessoas, ó? Uma, porque essas 3 estão juntas, ó. 2, 3, 4, 5. Você vai fazer o quê? Trocar essas pessoas de posição, né? Trocando aí você tem quem? Uma permutação de 5 pessoas. Galera, o que é permutação de 5? Não é 5 fatorial? Permutação de N elementos, ó, é o fatorial. E o que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, ó. 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. Aí o cara marca a letra A. Cuidado. Cuidado. Ó. Aqui é Joãozinho, Pedrinho e Mariazinha. Elas vão se sentar juntas. Juntas não quer dizer que é juntas nessa ordem. Você pode trocar Joãozinho e Pedrinho, Pedrinho e Mariazinha de posição. Você pode trocar João e Mariazinha de posição. Ele não disse que elas 3 estão juntas numa determinada ordem. Se dissesse numa determinada ordem, não precisaria permutar. Mas, gente, toda vez que falar juntas, juntas é em qualquer ordem. Então eu posso trocar as 3 de posição entre si. O que é permutação de 3? 3 fatorial, que é quem? 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 6. Então, galera, eu tenho essa permutação e essa.
O E é vezes, ó, multiplicando as possibilidades, 720, letra D. Agora se dissesse, sabendo que 3 deles estão juntos numa determinada ordem, aí se tivesse juntos numa determinada ordem, não precisaria permutar. Aí seria só o 120. Mas, gente, sempre que disser juntas, você tem que permutar elas entre si. Beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Um caminhão pipa foi contratado para abastecer um campo de futebol com água para irrigação. A mangueira utilizada tem 35 decâmetros de comprimento para alcançar toda a área do campo. Qual o comprimento da mangueira em quilômetros? Galera, questão da Fafipa. Mas todas as bancas cobram isso, gente. Transformações de unidades. Ó, é só você lembrar da minha dica da cagada decimal. Ó, cagada decimal. Ó, cagada, o meinho eu não mexo, decimal. Vou repetir para você gravar, ó. Cagada decimal. Cagada decimal. E aí, galera, veja, como a gente tá trabalhando aqui, como a gente tá trabalhando com medidas de comprimento, ó, o metro é o importante. E aí, ó, vou botar M agora para todo mundo, ó. Cada casa que você vai para a direita, você multiplica por 10. E cada casa que você volta, você divide por 10. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? E aí, meus amores, se fosse massa, ó, aí você ia botar G, 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 G e G. Se fosse capacidade, L de litro, L, 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 ó, L, tá vendo? Mililitro. E é a mesma coisa, cada casa para a direita, vezes 10 e voltando, dividido por 10. Tá aqui, ó. Bonitinho. Ó. Gente, você tem aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, tá vendo? Olha aí, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Você tem 35 decâmetros e quer levar para quilômetro, ó. Voltou uma casa, divido por 10. 35 dividido por 10, 3,5. Vou voltar mais uma. Divide por 10. 3,5 dividido por 10. A vírgula volta uma casa. Zero quanto? 35. 0,35 quilômetros. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo, gente? Aqui sempre a gente vai querer o melhor para você. Vamos embora. Gente, questãozinha Sebrasp, o CESP. Uma fábrica produz por dia 1.200 peças em 8 horas com 20 máquinas, funcionando continuamente. Na situação hipotética, se a fábrica mantiver
a mesma produtividade e operar com 25 máquinas por 10 horas contínuas, a quantidade de peças produzidas por dia será... Galera, esses probleminhas que tem grandezas e pede o valor de uma delas, regra de 3, né? Trabalhadores fazendo um determinado serviço, o tempo para terminar. Máquinas produzindo peças durante um determinado tempo. Tem grandezas, né? Grandezas é algo que eu posso medir, que eu posso contar. Aí é uma regra de 3 composta. Ó. Você tem quantas grandezas? 3. Quantidade de peças, quantidade de máquinas e quantidade de horas de trabalho. Regra de 3 composta. Eu mostro no meu curso o método da cruz doida e mostro o método da causa-consequência. Professor, o que é a consequência? A consequência é o que o sujeito faz. A consequência é o que é produzido. Gente, o sujeito aqui são as máquinas. O que é que as máquinas estão fazendo? Produzindo peças. Então, ó, a quantidade de peças produzidas é a consequência. E o resto, professor? O resto é causa. Quem seria a causa? Quantidade de máquinas e quantidade de quem? De horas. A gente fez uma questão aqui que a consequência eram as máquinas. Que era bem assim, 8 operários consertam 8 máquinas em 2 horas. Os operários, agora é o sujeito. Operários, o que é que vocês estão fazendo? Consertando máquinas. Quantidade de máquinas consertadas é a consequência. Aqui não. As máquinas é o sujeito. O que é que elas fazem? Produzem peças. Aqui, o que está sendo feito, realizado pelo sujeito, que o sujeito faz, o que é produzido, é a consequência. Botou na última coluna a consequência, o resto é causa. Acabou. Você não pode errar a consequência. Então, ó, ele diz o quê? 20 máquinas vão produzir 1.200 em 8 horas de trabalho. E aí ele diz 25 máquinas trabalhando quantas horas contínuas? 10. Produz quantas peças? X. E aí, galera, é sempre assim, ó. Sempre a causa é reta, ó. Sempre você vai jogar uma reta nos elementos da causa. Sempre uma reta. E depois, a reta que está em cima desce e a que está embaixo sobe. Gente, é sempre esse movimento, ó. Reto, reto na causa. E quando eu for para a consequência, o que está em cima desce, o que está embaixo sobe. Então, vamos multiplicar, ó, quem está na mesma reta. 20 vezes 8 vezes x. E igualar ao produto que está na outra. 25, quem? 10 e 1.200. Gente, e aí, ó, vai da sua simplificação, tá? Eu posso, ó, tirar um zero de um lado, um zero do outro. Vai ficar 2 vezes 8, 16, ó, 16x. E aí vai ficar, aí, galera, quanto? Vai ficar, ó, 25, aí, vezes 10, dá 250, né? E 250 vezes 120, 30 mil. Quem é x, ó? O 16 está multiplicando, passa dividindo. 30 mil dividido por quanto? Por 16, né? E 30 mil aí dividido por 16 dá quanto? 1.875. Gente, quem tem habilidade, simplifica, tá? Mas não tem erro. Tá aí
Regra de 3 composta. Vem comigo. Galera, questãozinha, ó. Agora, recente, ó. MP Piauí, FCC, uma banca que não brinca. Vamos lá. Ó, uma loja possui uma matriz e uma filial. A matriz tem 87 funcionários, sendo que 33 são fluentes em inglês. Isso aí, ó, é a matriz. Vou botar até em amarelo, ó, a matriz. E aí ele diz, ó, a filial tem 81 funcionários. E considerando todos os funcionários da matriz e da filial, a razão entre o número de funcionários fluentes em inglês e o número de funcionários não fluentes em inglês é 3/5. Qual o número de funcionários da filial que não são fluentes em inglês? Vamos lá. Primeiro, ó, ele falou nos funcionários da matriz e filial. Ele diz que ao todo, tá? Eu vou ter quantos? Gente, na matriz eu tenho 87. Na filial eu tenho quantos? Eu tenho 81. 87, né, ó. Com 81 dá quanto? 168. Então, ó, como ele está considerando todos os funcionários, ele está considerando o quê? Os 168. E aí ele diz que a razão entre fluentes, que eu vou chamar de F, e o número de funcionários não fluentes é 3/5. Só que lembre, esses fluentes e não fluentes é considerando tanto a matriz como a filial. Que tem quantos funcionários? Se eu somar fluente e não fluente, juntando o que, galera? A matriz e a filial tem que dar 168. Beleza. Gente, então eu tenho a razão entre os fluentes e não fluentes, juntando filial e juntando a matriz. E tenho aí o que? O total entre elas. Galera, você não vai fazer aqui meios extremos, né? Tira uma letra, aí vai resolver um sistema. Não, né? O que é que você vai fazer? Ó, o que é que você vai fazer? Isso aqui é o todo, ó. Isso aqui são as partes. Você vai pegar o todo, que é 168, e vai dividir pela soma das partes. Quando eu faço isso, o que é que eu estou encontrando? O valor de uma parte. Galera, quem é 168 dividido por 8? 21, ó. 21 é o valor de uma parte. E aí agora fica fácil, porque, ó, fluentes, 3 partes. 3 de 21 eu tenho 63. Gente, aí são os fluentes juntando quem? Filial e matriz. Que é o total aqui, né? E não fluentes. Não fluentes são 5 partes. 5 partes de 21. Dá quanto isso? 105. Gente, já tem o total de fluentes e o total de não fluentes no todo. Matriz e filial. Só que ele quer específico, ó. Ele quer não fluentes em inglês na filial. Gente, aí vai ficar fácil. Por quê, ó? Vamos lá. Quantos fluentes eu tenho na filial? Vamos lá.
Ao todo, quantos fluentes tem? 63. Só que desses 63, 33 é da onde? É da matriz. Então, na filial é só pegar quanto? 63 menos quanto? 33. Que dá quanto? 30. Professor, o que é 30? 30, galera, é o total de fluentes na filial. Já que fluentes ao todo é 63 e 33 é da matriz, é porque o resto é da filial, 30. Então, gente, fluentes na filial são 30. Só que eu quero o quê? Os não fluentes na filial. Os não fluentes na filial. Gente, aí fica fácil, né? Porque a filial não tem 81 funcionários. Se 30 são fluentes, é porque o resto, 81 menos 30, que é quanto? 51 são os não fluentes. E 51, letra A de quê? Aprovação. Gente, veja a questão. Aí tem gente que vai resolver por sistema. É isso que eu quero mostrar. E essa última questão da FGV é que é linda e eu vou dar um macete. Vamos lá. Vamos para a última. Ó, questão da FGV. Um editor numerou as páginas de um livro de forma sequencial, da página 1 até a página 685. Quantos algarismos foram utilizados ao longo da numeração? Gente, ele quer saber quantos algarismos ao todo eu tenho. Por exemplo, ó, quando eu coloco aqui 43, 43 é um número de 2 algarismos. O 4 e o 3. Ó, de 1 até 685, você tem números com 1 algarismo, você tem números com 2 algarismos e você tem números com 3. Então você separa. Ó, eu vou fazer de 1 até 9. Ó, de 1 até 9, você tem 9 números. Gente, de 1 até 9, você tem 9 números. Só que cada número desse tem um algarismo. Aí eu multiplico por 1. E aqui eu vou ter 9 vezes 1, 9 algarismos. Gente, de fato, de 1 até 9, você tem 9 algarismos. Algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí você vai fazer agora de quanto? De 10 até 99. Ó, de 10 até 99. Cuidado, porque a galera erra. Muita gente pensa que 10 até 99 você tem 89 números. Gente, sempre que eu quiser saber quantos números eu tenho naturais de um cara até o outro, você tem que fazer isso, ó. O último menos o primeiro mais 1. Porque quando você faz 99 menos 10, você está tirando 10. E aí, para colocar ele de volta, mais 1. 99 menos 10 dá quanto? 89. Mais 1, 90. Então, ó, de 10 até 99, você não tem 89, você tem 90 números. Cuidado, ó. Por exemplo, a galera faz de 2 até 10. Quantos eu tenho? A galera faz 10 menos 2, 8. Você não tem 8. Você tem, ó, vamos contar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, de 2 até 10, tem gente que diz que tem 8 números. Faz 10 menos 2, 8. Vamos contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 2 até 10 você tem 9 números e não 8. Aí como foi que você obteve? Pega 10 menos 2 e soma 1. 10 menos 2, 8. Mais 1, 9. Então, de 2 até 10 você tem 9. Você tem 9. E não quantos? E não 8. Então, ó, vamos lá. De 10 até 99 tem 90. Gente, só que cada um desses 90 números tem 2 algarismos. 10, 2 algarismos, 11. Eu estou separando nos intervalos de 2 algarismos. Então você vai multiplicar por 2. 90 vezes 2. 180. Então, ó. Achei números com um algarismo, com 2. E agora, por último, de 100 até quanto que ele quer? 685. E aí veja, ó, quantos números você tem de 100 até 685? Não é 585. Se faz como? O último menos o primeiro mais 1. 685 menos 100. 585 mais 1. Você tem 586 números. E não 585. Então, ó, você tem 586 números, só que cada número aí tem quantos algarismos? Cada número tem 3 algarismos. Porque aqui os intervalos, ó, 100, 101, são números com 3 algarismos. Galera, e quem é 586 vezes 3? Dá quanto? 1758 algarismos. É só somar, né? 9, né? 9 mais 180 mais 1750 e quanto, gente? E 8, não é? Tranquilo? Beleza pura. Isso vai dar quanto? 1947. Resposta. Letra o quê? C. Gente, é assim, ó. Quem é meu aluno, inclusive, muita gente não sabe, né? Mas eu tenho 2 livros para lançar, que na verdade já eram para ser lançados, mas a gente sempre depende da editora. A editora é que vai percebendo como é que tá, né? Como é que a galera tá aderindo livros, né? Mas eu tenho um livro de matemática e um livro de raciocínio lógico para ser lançado, tá? Se não for em dezembro, vai ser em março do próximo ano. E aí ele volta para mim, pra gente contextualizar e colocar mais questões. No livro a gente vê essas dicas todinhas. Ó, você pode fazer assim, mas se você não quiser fazer assim, ó, gente, toda questão que você pegar, tá? E falar em páginas de livro, páginas de livro, ó, quando eu tenho uma quantidade, tá? Gente, de páginas, tá? Quando eu tenho uma quantidade de páginas, ó, quando eu tenho uma quantidade de páginas e essa quantidade de páginas é maior ou igual a 100 e menor ou igual a quem? A 999, então, até um livro de 999 páginas, você pode achar a quantidade de algarismos assim, ó. Gente, existe uma demonstração para isso, tá? A quantidade de páginas de um livro que está nesse intervalo de 100 a 999, ó, esse livro aqui tem quantas páginas?
685. Como é que eu acho a quantidade de algarismos? 3p menos 108. Gente, isso é fixo. A gente deduz essa fórmula, tá? Beleza? Então, ó, quantas páginas tem esse livro? Não são 685. Então vai ficar 3 vezes 685 menos 108. Professor, quem é 3 vezes 685? 2055, né? Menos 108. E quem é 2155 menos 108? 1900 e quanto, gente? E 40 e quanto? E 7. Tá vendo? Agora, por exemplo, ó, se fosse, galera, uma quantidade de páginas, tá? Que vai nesse intervalo de 999, tá? 999. Ou então, é até melhor, ó, se a quantidade de páginas, tá? Ela for maior ou igual a 1000 e menor ou igual a 9.999, gente, porque veja, ó, até aqui até 999, tá? Ou seja, de 1000 até 9.999, gente, que dificilmente esse caso cobre em concursos, mas já caiu. Aí a gente deduz, sai aqui para ficar o espaço, aí a gente deduz que a quantidade, galera, de algarismos é 4p menos 1107. Agora, gente, é aquela coisa, ó. Veja o que eu tô dizendo, ó. Essa maneira que eu fiz é mostrando passo a passo. Mas, por exemplo, tem aluno meu que memoriza essa dica. Se você pegar uma questão que ele quer saber quantos algarismos foram utilizados para numerar as páginas de um livro, se for uma quantidade de páginas nesse intervalo de 100 a 999, aqui são 685, usa essa. FCC gosta muito desse tipo de questão. Agora, se for de 1000 até 9.999, aí a quantidade de algarismos é 4p menos 1107. Você vê que muda, né? Então, pode ser que você esqueça a dica. Mas, por exemplo, essa aqui, livros até 999 páginas, aparece muito. Por isso que vale a pena ou você fazer desse jeito ou fazer pela dica. Beleza, gente? Galera, é isso. Gente, siga nosso Instagram todos os dias. A gente coloca lá motivacional, questões, tá? Se inscreve no canal, dá o like aí, curte, compartilha. Entra no grupo do Telegram. Comenta aí, pelo menos umas 200 pessoas. Chama a galera. Joga nos grupos aí. E vamos embora. Gente, um beijão. Fui.